Você precisa acreditar que quando você ora, você move os céus. E Deus está interessado em ouvir a tua oração, para Ele poder entrar em ação e mostrar que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Pois o Deus que está no controle de todas as coisas não significa interferir no processo todo o tempo, mas quando Ele quer, para mostrar que Ele é Deus. Até porque Ele respeita as tuas escolhas, Ele coloca diante de você e de mim as opções, as alternativas, e fazemos. Todos os dias eu tenho a oportunidade de dizer não. Nós reconhecemos que nós somos fracos, aí que nós somos fortes, porque nós buscamos a graça, nós buscamos o poder, nós buscamos em Deus a total suficiência para aquilo que nós necessitamos. Graça e paz aos amados irmãos. É uma alegria poder estar convosco nesta noite da conexão desses homens com Deus. E eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao meu Deus, ao nosso Deus, ao pastor Anderson, ao nosso querido Luiz, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite. Eu não estou só. Estou acompanhado, naturalmente, né? Além do Espírito Santo, eu estou acompanhado da minha esposa, a Rosângela, é a 00. Por favor, Rosângela. Ela é a mulher mais bonita do planeta. Estou acompanhado também da 01, Raíssa. Dá uma olhadinha para trás, Raíssa. 02, que é a Elisângela. A 03, que é a Juliana. E o sem vergonha, o Gabriel, que é o namorado da minha filha 01. Pode se assentar. Foi só para você não dormir, irmãos. O Gabriel, quando chegou lá em casa, ele chegou e falou: pastor, eu queria conversar. Pastor, o senhor deve estar vivendo isso. O senhor está com a cara que está vivendo isso. Mas o Gabriel chegou lá em casa e falou assim: pastor, eu queria falar com o senhor. Gente, o ruim de tudo é que está sendo gravado e transmitido, né? E aí ele falou: a gente está orando já há algum tempo, eu queria namorar a Raíssa, nós já nos conhecemos, somos tementes a Deus e tal, temos orado junto. Falei: vocês estão orando muito, hein? E aí ele fez logo lá a declaração que queria, se eu autorizava. O que o senhor diz a respeito? Eu peguei a Bíblia, coloquei de um lado da mesa, e meu equipamento de trabalho eu coloquei do outro. Eu não sei porque vocês estão rindo, irmãos. Exatamente. Eu falei: vocês têm a bênção e a maldição, o céu e o inferno. Você escolhe e eu vou poder te dar a resposta. Ele sabiamente escolheu a Bíblia, a salvação em Cristo, tirou a camisa do Flamengo, colocou fogo, e eu falei: vinde, bendito do Senhor, para esta família que te acolhe com muita alegria. E aí o Gabriel está aí, investindo, né, querendo agradar, e é um garoto de Deus, um garoto abençoado. Nós fomos selecionados por Deus com filhas e agora com um filho, né? Eu queria tanto ter um filho, Deus vai falar: eu vou te dar 3, né? Chegou o primeiro. Queridos, fui chamado para estar com os amados aqui, neste culto dos homens, e eu fiquei pensando: meu Deus, o que falar para uma igreja que tem crescido a cada dia e tem vivido o sobrenatural de Deus. Nós estamos no início de um novo ano, 2024, e a gente, sempre que chega a um final de ano, fazendo uma visão prospectiva para o ano que se aproxima, a gente costuma fazer uma lista de coisas que a gente fez, coisas que a gente anotou que faria e não conseguimos realizar, e coisas que surgiram novas para você fazer no ano que vem.
Então, geralmente, é um período de reflexão, e a gente fala assim, no ano que vem eu vou fazer isso. Eu vou na escola dominical todo domingo, vou faltar uma escola dominical. Quarta-feira da conexão dos homens, não vou faltar uma. E aí a gente vê que, agindo assodadamente, apressadamente, nós acabamos por não cumprir o voto que fazemos a Deus e um compromisso conosco mesmo. Mas escute o que eu vou te dizer para começar a ler o texto e aplicar para você nesta noite. O ano só vai ser novo se as suas atitudes mudarem. Você pode mudar o ano, 2024, 2025, mas se você não mudar seus comportamentos, suas atitudes, a forma de você tratar, a forma de você ver a vida, o ano será o mesmo para você. O que eu quero propor, já que há homens fortes em oração, homens que estão desejosos de cumprir a meta da igreja, o tema deste ano, santificados para conquistar, é alguém que se propõe a estar separado para Deus e viver o novo de Deus. E veja, vocês estão vivendo isso. A última vez que aqui estive, Gisele, eu vi um cenário completamente de obra, e hoje a obra acabada para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? É bom você ver a obra sendo feita, sendo realizada fisicamente? Sim. Mas a melhor obra, e aqui ele está mais interessado em fazer, é dentro do teu coração. Porque existem pessoas que estão num ambiente muito bonito, aconchegante como este, mas estão vazias de Deus. Existem pessoas que falam do amor de Deus, mas ainda não experimentaram o amor de Deus. Então, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 33 do profeta Jeremias, versículo de número 3. Quando eu falei com o Luiz falou tudo isso que eu acabei de dizer. O tema da igreja e o que ele tinha pensado para esta quarta-feira. E eu me adequei àquilo que a igreja tinha desenhado, porque eu sou um bom soldado. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 3. Promessas de paz e prosperidade. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor, que faz estas coisas, o Senhor que as forma para estabelecer. Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Posso ouvir um amém? Amém. Se minha mãe estivesse aqui, ela falar assim: amém não é pergunta, Eliezer. Né? Mas a gente acaba aplicando isso no dia a dia. Eu quero propor a você alguns minutos de reflexão. Nós sabemos que uma das formas de nós estarmos completamente vivendo uma arma poderosa nas mãos de Deus é através da oração. Pastor Anderson, há 3 anos aqui neste lugar, eu não pude estar quando ele foi empossado aqui como pastor, em dezembro, de 2021, de 20, nós não podíamos estar por um compromisso assumido na nossa própria igreja, que pastoreávamos naquela época. Mas, naquele dia em que justificávamos a nossa ausência, nós declarávamos uma palavra de bênção. Ele não está prosperando por conta disso, porque eu falei isso. Eu só estou dizendo a você que estar sob a direção de Deus é a melhor coisa que um homem ou uma mulher pode saber da sua vida. Ter a tranquilidade que você está fazendo algo sobre a direção de Deus é a melhor coisa. Quando você vai para uma faculdade, quando você vai para um emprego, quando você vai para uma missão aparentemente difícil, e você vê que é a mão de Deus tirando, é a mão de Deus livrando, é a mão de Deus protegendo, você começa a olhar e ver que realmente a oração é uma arma poderosa. A pergunta é: sabemos nós que ela é poderosa, por que não oramos como convém?
Por que não oramos todos os dias? Por que não oramos de forma a externar a nossa gratidão a Deus, e não só quando alguma coisa vai mal? Porque é assim que normalmente procedemos. Estamos desempregados, tem alguém doente, não é verdade? Aí nós viramos, desculpe a expressão, ratos de igreja. A gente quer ir na terça do milagre, na quarta da restauração, na quinta da terra fértil, porque nós só lembramos de Deus na dificuldade. Mas o Senhor nos apresenta com várias histórias bíblicas, homens e mulheres da palavra de Deus que viveram o sobrenatural, viveram o milagre, viveram algo que eu e você não vivemos naturalmente. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em viver o extraordinário, viver o sobrenatural. Mas nós fomos chamados para viver o natural de Deus. Quando algo extraordinário precisa acontecer, é porque as coisas não estão funcionando bem. Quando alguém diz assim, a glória da segunda casa será melhor e maior do que a primeira, é melhor você não viver essa, porque o que aconteceu para a glória da segunda ser estabelecida foi um afastamento de Deus. Então eu queria deixar os irmãos e irmãs nesta noite cientes de que nesta noite, independente da maneira como você chegou aqui, Deus tem uma palavra de paz e prosperidade para a tua vida. Deus tem uma palavra de direcionamento para você que chegou aqui sem saber o que fazer diante daquela situação que você deixou lá na sua casa. E às vezes nós somos pegos assim de surpresa, com coisas que eu e você planejamos e não conseguimos desenvolver, mas não é por uma falta de objetividade, é porque ficamos perdidos diante das situações que nós somos colocados. Quando você abre o capítulo 5 de Josué, você encontra ali a história e a oração de um homem que nós conhecemos. E eu sou fã do Josué, porque Josué foi um grande estrategista militar. Josué foi um grande estrategista militar, e eu gosto dele porque todas as vezes que minha mãe dirige uma palavra para mim, ela fala Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Minha mãe falou para mim, mas o Senhor fala para cada um de nós nesta noite. Você pode ter a certeza que se você já experimentou uma vida restaurada pelo Senhor, Ele está contigo. A pergunta, você tem orado como convém? Não é para me responder, é para você responder a si mesmo. Você tem orado todos os dias ou tem feito aquela oração de morto de fome? Senhor, muito obrigado pelo café da manhã, em nome de Jesus, amém. Senhor, muito obrigado pelo almoço. Você atropela, você não tem um tempo de qualidade com Deus. É importante você ter isso. E está vindo à minha memória aqui, a nossa primeira experiência com o pastor Anderson, à frente de uma grande missão, que nós, para iniciarmos, tivemos que orar. E se nós começássemos sem oração, o fracasso já estava decretado. Agora, olha aqui para mim, por favor. Nesta noite eu tenho uma boa palavra para você. Até aquilo que estava programado para dar errado, vai dar certo em nome de Jesus na sua vida. Tudo aquilo que você trouxe para cá, nesse início de ano, aqueles que não puderam estar no culto da virada, aqueles que estão vindo pela primeira vez nesse ano de 2024, você que veio todos os cultos, que já aconteceram antes desta quarta-feira, não importa, Deus te conhece por dentro e por fora, e assim como Ele foi com Josué, Ele também será contigo. Mas a história de Josué no capítulo 5, não é que eu contei, foi só porque eu me lembrei, ao ler o capítulo 5, do que todos os dias que minha mãe dirige uma palavra, Josué 1:9 está. Pode ter outro versículo, pode ter outro texto, mas Josué 1:9 vai estar lá. Josué, no capítulo 5, pode abrir a sua Bíblia, caso você queira acompanhar, ou aqui no telão.
Esse texto fala de que, aquela história que você já sabe, Josué era sucessor de Moisés, e depois do povo ser totalmente livre do Egito, ele estava peregrinando a terra prometida, e não obstante aos 40 anos de peregrinação, de lutas, de gente que não acreditava que chegaria à terra prometida, ele ainda tinha que contar com a insatisfação de outras pessoas. Mesmo ele tendo comandado aquela destruição tão conhecida, que foram as muralhas de Jericó, muros altíssimos, portão de ferro, muros que pareciam intransponíveis, mas que, sob a direção de Deus, aquelas muralhas vieram ao chão. Talvez muitas muralhas que você pensa ser intransponível, elas serão derrubadas hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque você sabe que a ferramenta mais poderosa do cristão é a oração. E você precisa tomar isso como uma meta da sua vida. E ele venceu, mas 5 reis obter vantagem sobre nós. Vamos procrastinar, vamos demorar essa luta, porque a gente vai sair, a gente vai escapar. Eles só não conheciam o Deus de Josué, porque Josué orou, e o sol parou. E o sol parou para que eles pudessem identificar o exército inimigo e saírem vitoriosos da batalha. Então está aí a primeira lição. Faça como Josué no capítulo 5, diante das lutas, diante do grande exército, diante dos problemas que se agigantam diante de nós, você precisa orar, clamar ao Senhor e não ficar sentado, choramingando, dizendo que o teu problema é grande e se esquecendo que o teu Deus é imbatível, que o teu Deus não perde batalha. Você precisa começar o ano de 2024 dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa venceremos as muralhas, derrubaremos gigantes e triunfaremos no nome do eterno e soberano Deus. Você precisa acreditar nisso. E não tem somente essa história de uma vida de oração. Quando você olha para o segundo livro dos Reis, no capítulo 20, no capítulo 19, você se depara com a oração de Ezequias. A oração de Ezequias, que tinha uma sentença. Eu não vou entrar no mérito daqueles que querem atribuir outro significado quando o Senhor diz: coloque em ordem a tua casa, mas apenas dizendo que ele não estava falando sobre a casa de Ezequias, ele estava falando do trono, do reino. Ele estava falando: olha, prepara, porque você vai morrer e alguém vai ter que dar continuidade a isso. E a vida é assim, ninguém vai ficar para semente. A vida é assim, e você pode orar pela sua casa. A vida é assim, você não pode desistir dos seus, porque o teu carro bonito você não vai levar para o céu, a tua casa bonita você não vai levar para o céu, mas se você orar e você viver uma vida autêntica, você pode colocar toda a sua família no céu. E para mim isso é inegociável. Para mim isso é talvez o maior resultado de uma vida aos pés do Senhor. Porque as pessoas brigam por muito pouco nesta terra. Me lembrei, aqui deve ter mulher única e homem ao máximo. Tem, pastor? Tem, pastora Marta? Tem, claro que tem. E eu me lembro de uma lição que diz a síndrome do playboy. A síndrome do playboy, os homens que querem resolver tudo no braço, toma uma fechada no trânsito, o camarada, em vez de falar: vai na paz, Deus te abençoe, o cara quer ir com um carro e dar fechada no outro. E às vezes, espiritualmente falando, nós somos meninos e meninas na igreja. Não agimos com a maturidade que o tempo que temos de igreja requer. Diante das lutas, das dificuldades, ao invés de orarmos ao Senhor como Ezequias fez, segundo o texto bíblico que eu anunciei, fala que ele era rei da tribo de Judá, descendente de Davi.
E aí chega uma sentença para ele dizendo que ele ia morrer. O relato do texto é claro em dizer que, naquela época, o exército da Síria já havia destruído 10 das 12 tribos de Israel. E isso tudo, não perca aqui o que eu vou lhe dizer, por permissão do Eterno. Sabe por quê? Porque eles estavam fazendo tudo contrário ao que Deus tinha lhe ordenado. Então, quando a gente quer escolher, como Gabriel escolheu bem, a bênção é você obedecer ao Senhor. A desobediência é o significado de maldição. Você vai atrair, você vai chamar para si as consequências dos seus atos. Quantos filhos hoje, quantos homens hoje, chefes de família, reclamam das decisões que tomaram lá atrás, porque não ouviu o pastor, não ouviu a mulher, não ouviu os pais que já se foram, e hoje não tem mais o que fazer. Sabe por quê? Porque depois que você toma decisões, você tem que colher as consequências. A Bíblia fala isso. Por um só homem o pecado entrou no mundo, mas por um só também nos é dada a salvação em Cristo Jesus. A salvação para a tua casa nesta noite também. Há um tempo de paz para a sua casa nesta noite, e há também um tempo de cura, como houve na vida de Ezequias. Ezequias era homem de Deus, ele era obediente, ele tinha muita fé. E ele recebeu algumas cartas, dizendo o seguinte: olha só, Ezequias, é melhor você se entregar. Se entrega, porque eles estavam zombando do Deus de Ezequias. Se entrega, porque você está perdido, você não vai conseguir nada. E ainda mais, ele zombou dizendo que era impossível ele escapar. Só que ele também não conhecia o Deus de Ezequias. Homem de Deus, obediente, que tinha muita fé, ele orou. Deus mandou um anjo, somente numa noite, 185 mil do exército adversário foram abatidos. O que é isso, irmãos? Era para você dar um glória, era para você dar um amém. Sabe por quê? Porque muitos soldados, muitas lutas que se levantam contra nós, só não foram vencidas porque você não orou. Você foi reclamar. Você foi questionar com Deus. Você foi murmurar. O que nós precisamos fazer diante das lutas e das dificuldades é clamar ao Senhor. E Ele vai fazer com que o sobrenatural, nesse momento, aconteça. Sobrenatural é aquilo que o homem não pode fazer. Milagre é aquilo que o homem não pode fazer. Tem gente achando que a cura de uma dor de cabeça é um milagre. Não é, gente. A dor de um dente, você pede a dentista, ela vai te dar um remédio. Toma aí um nimesulida, toma alguma coisa aí que vai passar a dor. Agora, aquilo que o homem não tem mais possibilidade, quando alguém está desenganado pelos médicos, dizendo: olha, essa doença aí vai te matar. Ó, família, pode levar para casa que é só passar o tempo. Deus vai lá, naquela família, e ouve a oração. Gente, talvez que esteja aqui vivendo isso, um familiar que está lá no leito de hospital, alguém que está aqui e está lembrando de um amigo, alguém que está aqui está lembrando de outro irmão, que hoje está afastado do Evangelho, mas que conhece o Deus de Josué, conhece o Deus de Ezequias. Você precisa acreditar que quando você ora, você move os céus. E Deus está interessado em ouvir a tua oração, para Ele poder entrar em ação e mostrar que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Pois o Deus que está no controle de todas as coisas não significa interferir no processo todo o tempo, mas quando Ele quer, para mostrar que Ele é Deus. Até porque Ele respeita as tuas escolhas, Ele coloca diante de você e de mim as opções, as alternativas, e fazemos. Todos os dias eu tenho a oportunidade de dizer não para muitas mesas que me são preparadas, e você também. Eu não sou melhor do que você em nada. Nunca subi no púlpito de igreja nenhuma para dizer que sou melhor do que A, B ou C.
Eu sou tão falho quanto os irmãos, o pastor Anderson igualmente, e acredito também que nunca o fizera. Sabe por quê? Porque quando nós reconhecemos a nossa fragilidade, quando nós reconhecemos que nós somos fracos, diz a palavra de Deus, que aí que nós somos fortes, porque nós buscamos a graça, nós buscamos o poder, nós buscamos em Deus a total suficiência para aquilo que nós necessitamos. Ou você acha que eu vim para cá e estava tudo tranquilo nesse início de 2024? Cheguei dizendo para o pastor Anderson que eu estou apenas contando nos dedos os anos que me faltam para me aposentar, para viver uma vida igual a dele, na babesca. É tão bom, gente, é tão bom ser amigo do pastor Anderson. E aqui, diferentemente, né, das pessoas que têm muito trabalho, elas geralmente ficam com cabelo branco, perdem cabelo, mas aqui é diferente. O pastor está com a cabeleira que eu não estou vendo ali. Eu cheguei ali, o pastor antes estava mexendo a cabeça assim, jogando o cabelo. Eu falei, está diferente o pastor. Está tão mais, nota 10. Porque quando você vive o sobrenatural, Deus toca em todas as áreas. É claro que isso é só uma brincadeira com ele, que eu não sei quanto é que vai custar. Mas eu quero dizer para você que Deus sempre escolhe homens e mulheres de oração para mostrar o seu poder e a sua glória. Eu vou ler uma frase para você que eu fiquei preparando. Sim, eu tento me adaptar a esse negócio de tablet e disso, mas eu ainda sou do papel também. Falei, vou na igreja do pastor antes, eu vou pegar meu tablet. Mas eu sou do papel. Então, eu coloquei uma frase aqui, eu queria que você não esquecesse dela. Eu já estou me encaminhando para o fim. Covardes não fazem história. Você pode repetir após mim? Covardes não fazem história. Como ensaio ficou bom. Vamos lá, eu falo, depois vocês falam, tá bom? Covardes não fazem história. Vou perguntar aqui a você. Você conhece esse nome na Bíblia? Pauti. Você conhece Jadiel? Você conhece Samua? Você conhece Safate? Você conhece Setur? Você conhece Jeuel? Você conhece Nabi? Você conhece Amiel? Gilgeal? Sabe quem são esses homens? Eles sabem ali. Esses homens são os 10 espias. Deixa eu te falar uma coisa. Você conhece Josué e Calebe? Sim ou não? Sim. Você conhece Josué e Calebe? Sim. Sabe por quê? Porque não foram covardes. Diante da missão que Deus propusera a esses homens, eles foram lá, espiaram a terra e voltaram com relatórios, com pareceres otimistas e realistas. Olha, existem gigantes, a terra é isso e isso, mas tem essa e essa possibilidade. Poderemos ser destruídos, mas se tivermos que pelejaremos em nome do Senhor e seremos vitoriosos. É assim que deve ser a nossa postura, como Josué e Calebes dessa nossa geração. É assim que nós devemos ser. É assim, pode tocar, irmão. É assim que nós precisamos ser. Deixa Deus te usar. Nós precisamos entender que Deus sempre tem algo extraordinário para a nossa vida. E quando eu olho para a história desses 12 espias, e vejo que eu e você lembramos somente de Josué e de Calebe, você sabe até que o nome de um ou outro está na palavra de Deus, lá em Números 12, 13, você vai ver o nome deles. Mas eles não são notáveis como Josué e Calebe. Onde estão os Josués e Calebes da nossa geração? Cadê eles? Que voltam com pareceres otimistas, que liberam palavras de bênção sobre a sua família. Eu quero aplicar a essa situação uma canção nova que, do ano passado, está cantando por aí.
Eu não quero formalidade, eu quero intimidade com Deus. Eu não quero religiosidade, eu quero intimidade com Deus. E você precisa entender que Deus, Ele requer de você sim a sua reverência, mas Ele quer te tratar como um filho. Ele quer que você tenha acesso direto a Ele. Ele quer que você compreenda que quando você tiver dificuldades, você tem um Deus que ouve a tua oração e atende a tua oração do jeito dele, da maneira dele, porque Ele é bom, Ele é completamente sapiente naquilo que Ele faz, e Ele tem o melhor para a tua casa nesta noite. Essa canção ela fala comigo porque às vezes nós somos formais demais, e o Senhor quebra toda a formalidade. Muitas das vezes Ele cura no sábado. Ele está no meio de uma caminhada onde pessoas estão tocando nele para tentar ser curado. Ele para tudo e pergunta. Ele fala, melhor dizendo, alguém tocou em mim. Os discípulos falam até num ar de deboche com Jesus. Como assim, Jesus? Alguém tocou no Senhor? Está todo mundo querendo tocar no Senhor. Não foi um toque qualquer. Sinto que de mim saiu virtude. Foi um toque de fé. Se você veio na casa do Pai nesta noite, você tem um toque de fé. Toca em Jesus nesta noite para você ser curado. Toca em Jesus nesta noite para a sua família ser restaurada. Toca em Jesus nesta noite para que aquilo que saiu possa voltar para o lugar. E aquilo que entrou e nunca deveria ter entrado, saia no nome de Jesus. Você precisa entender que Deus não divide a sua glória com ninguém. Essa canção tem uma parte do coro que diz: e se precisar, é só chamar. Eu custo a crer que não existam pessoas aqui nesta noite que não estão precisando de Jesus para colocar alguma coisa que está fora do lugar no seu devido lugar. Eu não acredito que você esteja vivendo crises terríveis, até mesmo na sua mente, porque as maiores lutas são aqui. E aqui no coração, sede do entendimento e da razão. Eu não acredito que você venha à casa do Pai com crises e saia daqui com elas. Sabe por quê? Não é a última, mas é algumas notícias que eu quero te dar. Primeiro, eu disse que Deus está no controle. A segunda que eu tenho para te dar é que o céu não está em crise. Você pode viver a pior crise da tua história. Você pode estar em conflito com o teu pai, com a tua mãe, com os seus filhos, no seu relacionamento, no seu trabalho, mas o céu continua em paz. E se você clamar, se você precisar, Deus pode entrar em cena para te dar a vitória. Quem quer vitória, levanta a mão aí onde você está. Só quem quer vitória, mantenha ela levantada, só para eu ver aqui. Eu estou conseguindo ver algumas pessoas aqui. Pode abaixar a sua mão. Em nome de Jesus, nesta noite, a vitória de Deus para a sua casa. A vitória para você que é homem, você que é mulher, jovem, adolescente, criança. Você que vem com o coração aberto aqui nesta noite, saiba que Deus sempre tem o melhor para a tua casa. Eu vou terminar com uma história que eu ouvi de um amigo, um pastor. Esse sim é internacional, Luiz. Eu só fui em Paris. Paris-Guai. Eu só fui em Paris-Guai. Mas eu tenho um amigo, o pastor Anderson também conhece ele, e ele disse que tinha um amigo que estava saindo do Texas. Não me lembro para onde ele estava indo, né? Mas estava saindo do Texas. E ele estava com a hora muito apertada para chegar nesse lugar. E aí ele se deparou, pastor, que quando ele chegou no aeroporto, mesmo apertado com a hora, com o horário e tudo, a porta abriu. Aí aconteceu daquele homem, que é um camarada muito viajado, chegar no banheiro e não precisar apertar nada e a descarga acionar sozinha. E aí ele continua.
ele vai lavar as mãos e é acionado também. Ele pensou, conversando com o amigo, você não sabe que em ambientes de grande circulação de pessoas, a porta é automática, a descarga é automática, a bica e a pia são automáticas? Sim, sei. Só que se ela estiver ali e você não se aproximar, nada vai acontecer. Então o que você precisa fazer diante dessa história de uma simples viagem, de uma observação aparentemente sem nexo ou óbvia? Você se posicionar. O seu posicionamento diante do altar de Deus vai definir aquilo que vai acontecer com a sua vida, aquilo que Deus vai fazer com a oração que você traz diante do seu altar. Então é a sua posição diante das ofertas que Deus te apresenta, e essas eu não posso desperdiçar, para que o meu casamento seja modificado, para que a minha casa seja modificada, para que a minha vida seja restaurada, para que algo novo aconteça em mim. Eu preciso estar disponível para me posicionar. E quando ele entendeu que quando ele se aproximava da porta, a porta abria, ele voltava. A igreja da Vila da Penha, a PIB da Vila da Penha deve ter portas assim. O banheiro já deve ser assim. E você sabe exatamente que, se ainda não é, será. Sabe por quê? Vocês estão apenas começando o ano de 2024. E através da oração, vocês vão viver coisas grandes e maiores que vocês não sabem. Coisas grandes e ocultas. Uma igreja que prega o evangelho, que está preocupada com vocação, uma igreja que está preocupada em oração, você pode ficar tranquilo. Deus não se esquece de nenhuma lágrima derramada nas reuniões de oração. Todas as suas lágrimas estão sendo colhidas, e elas vão ser trazidas como vitória, para que o nome do Senhor seja exaltado. Você acredita que tem cura para a tua vida nesta noite? Você acredita que tem um tempo novo de restauração para a tua vida nesta noite? Só os que acreditam, fica de pé em nome de Jesus. Se o pastor Anderson me autorizar, eu gostaria de orar por essas vidas. Eu queria convidar a primeira pessoa para vir aqui no altar, que precisa da cura do Senhor. Você veio aqui dizendo assim: se alguém fizer um convite, eu vou lá, porque eu preciso experimentar o novo de Deus. E o convite está sendo feito, e eu não vou demorar. Sabe por quê? Porque nenhuma pregação é medida pela quantidade de pessoas que vêm aqui à frente, mas pela fidelidade àquilo que Deus colocara no nosso coração, como instrumento de Deus. Você está tendo a chance nesta noite de apresentar o seu problema no altar, e está aqui a oportunidade para você. Quem é o primeiro ou primeira que vai colocar a sua vida no altar? Eu queria conhecer você. Pastor, eu estou vivendo um problema lá na minha casa, eu não sei como que eu trato isso. Está vindo um irmão aqui? Se você está vivendo também, seja corajoso como ele. Vem aqui no altar, coloque a sua vida. Pastor, eu não sei o que fazer, meus filhos estão afastados, e eu creio. Aqui, ó, tem um corajoso aqui, meu querido. Deus abençoe a sua vida. Quem é o próximo corajoso, corajosa? Pode sair do seu lugar, vir aqui. Em nome de Jesus, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus ainda cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele muda a história. E é o que Ele vai fazer nesta noite aqui. Ele já está fazendo. Então, não se preocupe. A igreja vai ficar vazia. Não há dificuldade quanto a isso. Coloque a sua vida no altar. Estão vindo aí corajosos e corajosas. Então, se você estava com vergonha, com timidez, saia, aproveita esta oportunidade de colocar aquilo que te angustia diante do Senhor. Vem para cá. Não deixa para amanhã não. Quando você chegar na tua casa, olha aqui para mim, ó. Quando você chegar na sua casa, haverá um ambiente completamente transformado pelo poder de Deus. Crê nisso, irmã. Creia nisso. Agora, fique certo também de que aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer no nosso lugar. Ele já está agindo.
Pode vir devagar, correndo, como você quiser. Nós esperamos, vendo que você está se deslocando para cá. E eu sei que tem gente aí que está lutando para vir aqui. Eu não sei se eu vou, o que vão pensar. Vem, irmão. Você já ouviu? Oração nunca é demais. Então, coloque a sua vida no altar. Eu vou orar com a permissão do pastor. E você ainda pode sair do seu lugar e vir aqui em nome de Jesus. Pai, nós queremos render honras e glórias ao teu nome, pois a tua palavra diz que quando clamamos a ti, quando colocamos o nosso coração completamente nas tuas mãos, o Senhor cuida e nos responde de uma forma extraordinária. Estão aqui homens e mulheres que estão colocando suas vidas, seus pedidos no teu altar. Nós queremos nesta hora liberar uma palavra de paz e de prosperidade sobre a vida deles. Não a prosperidade que o mundo coloca, mas a prosperidade que nós acreditamos estar na Bíblia, de que é ter sempre e nada faltar, pois o Senhor é o nosso pastor. Pai, que a paz que excede todo entendimento habite ricamente em vossos corações, e que aquilo que afligia sua mente e coração seja arrancado nesta noite pelo poder que há no nome de Jesus. Eles possam viver uma nova história em família, nos seus relacionamentos, na vida profissional, na igreja, aonde eles estiverem, eles possam experimentar o novo de Deus. Nesta noite nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, nesta noite aos nossos corações, pois oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.